Meus irmãos, prestem bem atenção nessa história que eu vou lhes contar. Uma irmã casada foi ao gabinete de um pastor que era conselheiro de casais. Gabava-se ele de restaurar os casais que estavam em crises. E ela foi dizer a esse pastor que ela estava grávida do seu patrão. Diante desse dilema, o pastor a orientou para só dar a notícia da gravidez e não do adultério. Ela, porém, relatou ao pastor que, a fim de poupá-la dos efeitos colaterais das pílulas anticoncepcionais, o seu marido se submeteu a uma cirurgia de vasectomia. Como ela agora poderia dizer que estava grávida? Diante desse dilema, o pastor e ela combinaram em acreditar a gravidez a um milagre. Ela então contou para o marido o suposto milagre, e ele imediatamente foi ao gabinete do pastor dar o testemunho desse milagre. Ele confiava tanto na sua esposa que nem sequer desconfiou da traição. Ele preferiu acreditar no milagre. Testemunhou para todos esse suposto milagre. O pastor, em uma de suas palestras, disse: "Salvei um casamento." Veja o que dizem as Escrituras. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Evangelho de São João, no capítulo 16, versículo 13. Veja ainda, em São João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 diz: "Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro." Salmo 51, versículo 6 diz: "Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria." Veja bem, meus irmãos, eu queria que você raciocinasse na profundidade desse caso. Isso foi um caso verídico, realmente aconteceu. E eu quero perguntar para o irmão, para a irmã: é válido para salvar, entre aspas, um casamento, a atitude que esse pastor e essa irmã tomou? Será que lá na frente esse pastor e essa irmã não vão sofrer as consequências desta mentira? Acreditar a Deus um milagre que Deus não fez? Ludibriar, enganar o irmão e fazer com que ele dê testemunho de algo que Deus não fez? E quando isso vier à tona, quais serão as consequências sobre a vida desse irmão? Esse pastor disse que salvou um casamento, mas a esse preço? Será que ele não comprometeu a saúde espiritual desse casal? O fato de manter duas pessoas casadas, morando juntas, isso quer dizer salvar um casamento? E as consequências espirituais? E o relacionamento com Deus? Porque casamento é muito mais do que morar junto, é muito mais do que uma certidão. Casamento é muito mais do que duas pessoas se comprometerem a viverem juntos, a ter uma vida juntos. É relacionamento espiritual. Envolve o mundo espiritual. Fundamentado na mentira, será que isso não vai trazer uma verdadeira destruição lá na frente? E quantos casais estão sendo orientados por esse pastor? Estão sendo alimentados por esse tipo de ensinamento? Avalie, irmão. Vale a pena mentir para manter
manter qualquer coisa? Vale a pena estar refugiado, abrigado em subterfúgios tão escuros, tão ocultos para manter qualquer coisa? O que você acha, hein?